Por aqui nós vamos destacar o que vem acontecendo pelos estados brasileiros em relação à soja. E Roraima é o único estado que ainda tem soja nos campos. E o procedimento oficial de colheita começa nesse próximo dia 31 com a organização da Federação da Agricultura do Estado. Vamos ver no gráfico como é que vem essa produção lá em Roraima. Roraima é um estado ainda que está em início. A área ocupada é de 40 mil hectares de soja em Roraima, um aumento de 25% em relação ao ano de 2017. Aqui falando de como que vem essa situação para a colheita em Roraima, 40 mil hectares. É uma área pequena, mas que tem ampliado ano a ano. A expectativa de colheita em relação a Roraima, para a soja, é de chegar até 2 milhões de toneladas sendo produzidas. Veja conosco como é que fica, então, essa estimativa de produção de soja em Roraima, colheita estimada a 2 milhões de toneladas, com 50 sacas de produtividade. Essa é a expectativa que se tem para o estado de Roraima, de acordo com os números oficiais. E vamos falar então como é que está o clima para lá? Roraima não é um estado tradicional na produção de soja, mas tem ampliado ano a ano as suas áreas de cultivo. E é por isso que eu vou conversar agora com a Juliana Rezende, que nos traz diariamente as informações do clima, da previsão do tempo. Olá, Juliana. Olha só, como é que fica essa previsão do tempo para quem está colhendo soja lá em Roraima? Boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiano. Olha, o mês de agosto ainda promete ser um mês de bastante chuvas em grande parte do estado de Roraima. Então, para os produtores que já pretendem começar as atividades de colheita, ainda pode ocorrer alguns transtornos ao longo do mês de agosto, por conta das chuvas mais frequentes e até por uns momentos um pouco mais volumosa. Pancadas de chuva de forte intensidade podem ainda atrapalhar o andamento das atividades ao longo do mês. Mas a partir do mês de setembro, já começamos a ter uma diminuição das chuvas no estado de Roraima. É normal para esta época do ano as chuvas começarem a diminuir um pouco mais de intensidade, tanto que no mês de agosto, o normal acumulado ao longo de todo o mês para a capital fica em torno de 200 milímetros. Já no mês de setembro, a média climatológica para a região da capital, no estado de Roraima, já fica em torno de 100 milímetros, ou seja, as chuvas já começam a diminuir a partir do mês de setembro. Isso acaba favorecendo bastante o início das atividades de colheita para os produtores de soja da região. A partir do mês de outubro também essas instabilidades vão seguir ainda um pouco mais fracas, pancadas de fraca intensidade com baixo volume de água. Então, o cenário mais otimista para os produtores de soja da região de Roraima é principalmente a partir do mês de setembro, quando as instabilidades começam a perder intensidade, começamos a ter períodos de tempo mais seco intercalados com dias de tempo mais instável, mas de maneira geral, com as instabilidades perdendo força a partir do mês de setembro, é quando o cenário se torna cada vez mais favorável para o andamento das atividades de colheita da soja no estado de Roraima.